Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje estou eu e a Rosana aqui e a gente tem o prazer de receber o Antônio Arruda, o Moisés Mota, e eles têm uma novidade para contar pra gente, uma história muito linda, muito emocionante. Oi, Rejane. Oi, Rosana. Olá. Muito bom estar aqui de novo com vocês, viu? Obrigada. Pra nós também, dois queridos. Oi meninas, é muito bom voltar aqui. Parece que tem uma eternidade, mas assim, trazer histórias legais é sempre bom. Sentar nessa poltrona, eu me sinto tão responsável. E o tema de hoje realmente é muito responsável. E muito emocionante. É. O Antônio esteve aqui há pouco tempo e sem querer me contou uma novidade quando eu perguntei desse livro que ele está lançando aqui, ó. É lançamento, e aí tem toda uma história por trás que eles vieram, aí a gente acabou agendando esse bate-papo aqui que eu acho que todo mundo merece saber dessa história. Vamos lá, Antônio, conta pra gente. Como surgiu o livro? Então, esse aqui o livro se chama A Leozinha Loló. Eu escrevi junto com a psicóloga Jadete Calisto. Ele foi lançado há pouco tempo pela editora Barauninha. E eu vou começar falando desse livro pela dedicatória dele. Né? Na dedicatória está escrito assim: para todas as crianças que têm o direito de conhecer a sua história. Para Cecília Coimbra, por acolher, ensinar e cuidar de tantas famílias. Para Moisés Mota, meu amor, pai do meu filho, do seu Antônio. Nossa. Olha, gente. E aí é que eu pergunto, como assim pai do meu filho? Pois é. Quer contar como foi essa dedicatória? Que foi surpresa, ele não tinha a menor ideia. Ele não sabia? Claro que eu Ai, não gente. Antes eu tenho que Imagina falar, quando que eu eu conheci o Antônio, há 13 anos atrás, eu fiz uma primeira viagem a Aracaju e foi muito bacana, porque ele foi tão romântico e me levou no aeroporto de Guarulhos. Eu achei isso ótimo. Ninguém nunca tinha me levado no aeroporto de Guarulhos. E quando eu voltei de viagem, ele também estava no aeroporto esperando com a estátua de Oxaguian, que é o meu orixá. Uma semana depois de nos termos conhecido. Uma semana depois. Então, a amarração já estava feita por ali. Você fez uma amarração. Eu não, isso é o que ele disse. Eu tô contando isso porque surgiu meu Antônio, porque eu fui na igreja de Santo Antônio, em Aracaju, uma igreja na colina onde a cidade surgiu, e eu liguei para ele de lá e falei assim: estou aqui na igreja de Santo Antônio agradecendo pelo meu Antônio. E depois de 13 anos, a gente agora tem essa grande novidade nas nossas vidas, que é a adoção. Então, por isso que a gente está aqui para falar um pouco sobre o que é adoção, por que adoção, qual o sentido da adoção e por que o Antônio lança esse livro e me faz essa dedicatória, porque eu não sabia. Eu sabia que tinha a dedicatória da doutora Cecília, que é advogada, que luta há 25 anos no grupo Acolher de Mariporã, falando sobre adoção. Mas quando ele me dá o livro, é tanto que ele não me escreveu. Eu falo, mas eu não recebi meu livro escrito com a dedicatória. Ele falou, mas a dedicatória está aqui. Aí quando eu li, já está impressa. Eu comecei a chorar, eu tremia. Aí ele falou, agora já está lançado para o universo, todo mundo já sabe. Mesmo até as criancinhas que começarem a ler, já vão saber que eu vou ser papai. Que vai ser papai, é isso aí. Exatamente. Então esse livro, na verdade, assim, ele nasce por causa do nosso envolvimento com o universo da adoção. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre quando a gente entrou, como que está o processo. Mas esse livro só existe primeiro porque nós conhecemos duas pessoas muito especiais. A Jadete Calisto, que é uma psicóloga que trabalha com adoção há mais de 40 anos. Especialista em adoção, uma pessoa maravilhosa. A Cecília Coimbra, advogada, que é fundadora, que é uma das diretoras do grupo Acolher Mariporã, que é um grupo de adoção. A Cecília luta e trabalha em prol da adoção há mais de 20 e tantos anos também. E aí, o universo da adoção tem muitas histórias de abandono, de tristeza e etc. Né? Mas aí, esse livro é inspirado em uma história real, que foi conduzida pela Cecília e pela Jadete. Eu vou resumir. Mas é um caso de
2 irmãs gêmeas que foram separadas, né? Triste. A genitora passou por algumas situações, teve alguns filhos, vários problemas de não conseguir criar os filhos, etc. E aí, enfim, deu um para o pai, né, o do primeiro companheiro dela, e hoje essa criança está no exterior, está bem. Aí o outro para uma madrinha, o outro para uma tia. Quando eu falo dar, eu falo de um movimento, a gente pode até falar um pouco sobre isso, que até ficou conhecido como adoção à brasileira, que é completamente ilegal. Ilegal, Sim. gente. A justiça no Brasil, Acho que ela é precisa ressaltar referência no processo de adoção no mundo. Não adotem crianças se não for pela Pelos lei, trâmites, né? pela casa de Legais ali. acolhimento, pela vara, pelo fórum e etc e tal. O fato é que houve uma situação em que essa genitora, e isso está no prólogo, no epílogo que a Jadete escreveu, tá aqui no epílogo. E aí um casal adotou legalmente uma das meninas, uma das gêmeas. E toda criança adotada tem o direito de conhecer a sua história. Ela tem o direito legal de conhecer a sua história. Né? Negar o direito a uma criança adotada de saber a sua história pregressa é péssimo para a criança. E aí esse casal, como que eu vou contar para minha filha parte da história dela e que ela tinha uma irmã? E aí a Jadete e a Cecília propuseram para que esse casal escrevesse uma pequena história em quadrinhos para que pudessem ler para a filha, para que ela conhecesse a história dela. Então foi daí que nasceu a primeira sementinha da Leoazinha Loló. Aí a Jadete falou assim: Antônio, eu tenho um início de uma história aqui, eu tenho uma sinopse. Você topa escrever comigo? Eu falei, claro que topo. E aí nós escrevemos a 4 mãos esse livro. Então ele é inspirado numa história real. Eu posso dar um spoiler, mas tudo bem, porque no livro elas se reencontram. No livro, a Loló e a Lili têm um final feliz. Então esse livro, Rejane e Rosana, ele não é só para famílias que estão pensando em adotar, mas a Jadete fala muito, né, que este livro possa servir para muitas famílias terem uma forma de contar para os filhos deles as histórias deles. Para as crianças saberem falar, né? Para as crianças saberem, né? E não só para casais que adotaram ou crianças que foram adotadas, mas para qualquer pai, qualquer mãe, para qualquer criança que queira conhecer uma história, porque no fim é um livro que conta uma história de amor, de acolhimento e de cuidado. Então, em linhas bem gerais, foi assim que nasceu a Leoazinha Loló. De 0 a 100 anos, na verdade, né? De 0 a 100 anos. É uma história é uma história que tem muitos sentimentos, né? Porque todo mundo tem uma história, tem um passado. Sim. E a gente tem que saber respeitar. E assim, no mundo da adoção, as pessoas acham que vão receber uma criança e vão apagar essa história. E nunca vai contar. Não preciso contar, principalmente quando recebe um bebezinho. Eu acho que está fazendo realmente um grande mal para a criança, porque não está sendo verdadeiro. Eu acho que ser pai, ser mãe, independe se é biológico ou se é adotado. Então hoje existe ainda muito preconceito. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, para falar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito polêmico, mas é um tema que a gente pode suavizar. A sociedade pode suavizar não tendo tantos preconceitos como ainda existem até hoje. Sim, falando mais sobre isso, vai naturalizando, né? Vai diminuindo esses preconceitos. E por falar em preconceito, por vocês serem um casal com 2 homens, como é que foi isso? Ainda tem muito preconceito? Teve alguma dificuldade na hora da homologação? É esse o termo? Não sei se acho que não é homologação. Algo parecido. Algo parecido. Habilitação. A habilitação é uma parte da etapa. Olha, a sociedade ainda é muito preconceituosa com casais homoafetivos, de um modo geral, né? Tem algo que é muito interessante, porque assim, a adoção, ela tem algo muito bonito e muito incrível, que ela permite uma
ela permite muitos modos de amar e muitos modos de paternar e maternar. Então, hoje em dia, você tem adoção por casais homoafetivos, formado por 2 homens e 2 mulheres. Adoção monoparental, em que um homem ou uma mulher solo podem adotar. Adoção por casais trans. Sim. Adoções interraciais. Então, o leque que se abre, a ressignificação do que é família com a adoção, ela se torna tão potente. Ai, que bom. Então, assim, há preconceito? Há preconceito. Porque esse preconceito é social, esse preconceito é estrutural, esse preconceito é estruturado durante séculos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a adoção traz à tona configurações familiares que estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, sim, há pessoas trans adotando, mulheres sozinhas, homens sozinhos, casais homoafetivos, né? A gente, pessoalmente, né, amor, a gente não tivemos, principalmente no fórum, a gente vai falar um pouco sobre esse processo, mas assim, sentimos um casal que estava ali querendo ser pai. Sem em momento algum eu me senti com medo de falar o que eu sou. É tanto que a gente tem uma preparação. A gente fala que ser pai, não só ser pai adotivo como um pai biológico, precisava de uma boa preparação, senão não teria tantas crianças tão infelizes. É verdade. Né? Nós estamos juntos há tanto tempo. 12 anos. 12 anos. E nós achávamos... eu lembro que com mais ou menos uns 40 anos, eu não vou falar a minha idade, gente. Ah, não, claro. Tem um pouco mais. Daqui a pouco eu Você falo. faz assim, tipo, há 10 Mas anos atrás. a mesma idade dele, porque eu nasci no mesmo mês, no mesmo ano. Ah, sim. Então, temos essa ligação. Já. Então, quando eu não falo a minha idade, se ele fala, já tô vendido. 48. Opa. Então, a gente tinha essa vontade de ser pais. E aos 40 anos, a gente colocou a vontade, o desejo, dentro de uma gaveta. E eu falo que eu coloquei um cadeadinho e deixei a chave lá, no cadeado. Sempre vocês tiveram? Ou quando vocês se uniram, e foi nascendo essa vontade? Não, cada um já tinha essa vontade já de ser existia. pai. Eu sempre quis ser pai. Sempre quis. Mas a gente conversou, aos 40 anos, a gente falou, a sociedade está muito difícil para ser pai nessa época, é muito... E a gente realmente deixou lá esse sonho, essa vontade estacionada. Depois abrimos a gaveta, gente, e aí que vem essa vontade, e a gente olha um pro outro e fala assim, por que não? Agora, vamos. Por que não? É agora. A gente precisa fazer a diferença. Não é caridade. A adoção não é caridade. Isso é importantíssimo, Não é. gente. Destacar Os isso, mitos né? da adoção, assim, ai, que legal, vocês São estão... muito bonzinhos. Ai, como vocês são bons, que alma boa. Não, gente, Não é filantropia, né? Não é filantropia, é desejo de ser pai. É isso. Desejo de ser mãe. Então, assim, um dos mitos da adoção é exatamente esse. Nossa, como de ampliar vocês são, esse amor, como né? vocês são caridosos, como vocês E são aí generosos. a criança já Ai, entra que bem que devendo, vocês estão né? fazendo para uma Sim, criança. A Não, criança gente, já para entra em tudo. dívida, porque vocês fizeram um favor de adotá-la. Não, de maneira nenhuma. Então, nasce de um desejo de paternar, de maternar, né? E aí, no dia 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais, Nossa! nós começamos já ritualizando e simbolizando, Foi. né? Nós fizemos o pré-cadastro, que é o primeiro passo. Você tem que fazer um pré-cadastro, ainda não é no SNA. SNJ. No CNJ. Algo assim, gente. Mas é a plataforma do Tribunal de Justiça, né, em que você pode manifestar o interesse por adotar e você faz um pré-cadastro. E aí Nesse pré-cadastro já é um baque, porque terminamos naquele momento tão importante da nossa vida, tão significante, pela data escolhida, pelo Dia dos Pais. A gente tem essa data como se fosse um marco, ali. Foi mesmo. E quando a gente começa a preencher aquele pré-cadastro, a gente se depara com umas perguntas, com um monte de pergunta que começa a eliminar. Você tem que falar alguns não. Alguns não. E tem que colocar o pé no chão. E aí você tem que ser pais conscientes. O que você está proposto a assumir e o que você pode assumir. Tem que ter muito pé no chão. Eu acho que a adoção tem também essa parte que a gente consegue escolher, né? Escolher um pouco do perfil que você quer adotar. Se adequar ali. Se adequar. Inclusive, a gente fala muito que, assim,
Pais e mães biológicos também adotam ou não os seus filhos. Quantos pais e mães biológicos não adotam os seus filhos? Não, é verdade. Né? Então a adoção, ela abre um caminho para uma ressignificação do que é amar, do que é acolher, do que é respeitar, do que é desejar de fato ter um filho, ter uma filha. Né? Tanto que antes a gente falava muito abrigo. Vai lá no abrigo. Vai conhecer as crianças que estão lá no abrigo. Hoje essa palavra foi tirada, agora é casa de acolhimento. Casa de acolhimento. Né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa criança está acolhida lá, em poder do Estado. Né? Muitas delas já foram destituídas do poder familiar. E a justiça, gente, ela faz várias tentativas para essa criança voltar para a família. Não são uma, duas, três. Não, são várias. São várias tentativas. Até que não tem mais jeito. E essa criança é destituída para depois ela ser... ela está à disposição para adoção. E em alguns casos também a criança ainda não foi destituída, mas o poder... o judiciário já sabe que ali realmente já foi esgotado as possibilidades. Para destituir leva um período, um tempo, né? De processo, você sabe, na justiça brasileira tem todos os trâmites. Então a gente tem que obedecer esses trâmites. E só respondendo aquela questão, gente, pelo menos eu e o Antônio que fomos lá no fórum, fomos muito bem recebidos. Muito bem recebidos. Pela equipe, pela psicóloga, pela assistente social, a conversa que tivemos com eles foi realmente algo muito precioso para esse amadurecimento do que é ser pai. É muito profundo, gente. É muito profundo, assim. E o Brasil hoje é referência no mundo para processos de adoção. A nossa jurisdição, o nosso sistema judiciário, ele é referência no mundo para processos de adoção. Né? Ainda tem, aí eu reitero, gente, não peguem uma criança, e agora eu vou usar a palavra pegar mesmo, né? Não peguem uma criança que alguém está doando. Isso é ilegal, isso é crime. É crime. Sabe? Eu vou numa cidade X, tomei conhecimento de uma família com muitas dificuldades financeiras que estão dando a criança. Não, criança não se pega, criança se adota por vias legais. Isso é muito importante. E infelizmente tem diminuído, mas ainda acontece, gente. Ainda acontece, né? De pessoas acharem que podem pegar uma criança como se fosse um objeto. E tem muito em cidades mais pobres, ilegal, né? Que acha que está ajudando, fazendo aquele favor. Vai lá numa mãe muito simples, em alguém. Não, e tem comunidades que a jovem fica grávida e não tem condições de criar, e aí alguém que conhece fala assim, eu crio. E foi aquela forma abrasileirada. A brasileirada. A adoção brasileira, né? A brasileira que a gente comentou anteriormente. Hoje, a mãe que queira ir ao fórum voluntariamente, né? E é um ato de amor, gente. É um ato de amor. Isso é muito importante. É muito importante falar isso. Essa mãe não está abandonando. Ela está... no ato de amor que ela vai colocar essa criança para adoção. Essa criança vai ter condições de ter uma família que vai criar com dignidade e com muito amor. Vai saber esse histórico também. Exatamente. Depois, numa hora quando ela crescer e quiser saber. Porque tem algo muito importante assim, né? Porque crianças que são abandonadas, por trás desse abandono, tem uma gigantesca falta de estrutura do Estado. É um Estado que não consegue dar educação, um Estado que não consegue dar saúde, um Estado que não consegue dar emprego, um Estado que não consegue dar condições básicas de existência para que essa mãe possa criar o seu filho. Então, só em último caso, né, depois de muitas tentativas para que essa criança permaneça no seio familiar, é que aí sim ela é encaminhada para um processo de adoção. Mas isso que o Moisés falou, assim, porque há muito julgamento, né? Então, se uma mulher percebe que ela não tem condições e voluntariamente ela fala, eu não tenho a menor estrutura, eu não tenho condições, tem uma série de questões envolvendo a vida desta mulher, e ela encaminha a criança para um processo de adoção,
é muito importante falar nisso. Isso também é um ato de amor. Não né? cabe num julgamento, né? Ao contrário, não cabe né? num julgamento, gente. Não cabe. Eu só não sei como é o processo, porque às vezes a pessoa já tá difícil para ela e ela prefere fazer escondido, né? Acaba pondo a criança ali, sei lá, numa porta e saindo, ou na porta do lugar. Eu não sei como é a acolhida de uma mãe dessa quando chega lá. Era até bom se a gente conhecesse alguém que fez isso para contar esse lado, né, da história. Eu sei que é permitido, é o certo, mas será que é só chegar, falar e tá resolvido? Hoje, ou vai hoje ter tem um toda uma acompanhamento. tentativa? Tem toda uma tentativa. Então, tem um acompanhamento hoje aí ela às vezes não psicológico. quer passar por tudo isso, não quer que a Tem família vergonha. seja envolvida, Pode ter tem isso. vergonha, ninguém sabe da minha É gravidez, muito né? complexo. É complexo. A gente tá Não falando, quer, não sabe de todos esses processos Pois é, também. nem né? sabe. Às vezes não tem informação Não tem a respeito informação. disso. É complicado. É E aí- muito E aí complicado. só de saber que alguém vai estar lá, vai fazer tudo o que ela gostaria de Exatamente. fazer, né? Exatamente. Tem um Exatamente. desconhecimento também, né? Exatamente. É. E a gente, depois que faz esse pré-cadastro, a gente tem uma documentação, uma lista imensa de documentos que a gente tem que apresentar para o fórum. RG, CPF, olerite, endereço, fotos da sua casa. Tudo para cercar atestado se você tem condições, né? psicológico, atestado físico, Comprovação de renda, enfim. Aí muitas pessoas falam, nossa, é uma documentação imensa, para que tudo isso? Precisa. Eles vão na casa dar uma olhada em alguma fase do processo? Sim. Fazem entrevistas com vocês? Depende. Na verdade, assim, sim, as entrevistas são obrigatórias. Então, assim, nós somos entrevistados pela psicóloga. Primeiro Moisés sozinho, 2 horas de conversa. Depois eu sozinho, 2 horas de conversa. Depois os dois juntos. Depois os dois juntos. Com a assistente social. É muito cuidadoso. O Moisés muito, né? sozinho, 2 horas de conversa. Eu sozinho, 2 horas de conversa. Depois os dois juntos. É fundamental esse processo. Se fala hoje em dia que assim, né? O processo de adoção não é uma mãe ou um pai, ou 2 pais ou 2 mães, enfim, X. É a criança que está em primeiro plano. É a criança que escolhe a família. É a criança que decide. Quando a criança já tem uma idade em que ela pode opinar a respeito, ela tem direito à né? fala. Sim. Ela é ouvida pelos psicólogos, pelas assistentes sociais. Então isso é muito importante, gente. Então não é assim, a prioridade hoje no Brasil é a criança. Isso faz toda a diferença. E antes desse papo com essas duas profissionais, a gente passa pelo curso no fórum, que é importante, tem um curso online, depois um curso presencial, com as assistentes sociais e as psicólogas, que é realmente falando ali do processo. Eu acho assim, é muito transparente e assim, muito real. Não vamos romantizar o que é adoção. Adoção, eu vou ter um filho, que lindo, não sei o que. Tem vários problemas que envolvem isso. Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque você vai adotar uma criança que muitas das vezes ela traz né? marcas. Sim. Ela sofreu alguns abandonos. Adotar, gente, é importante falar isso. Se adota, não se devolve. E ainda existe. A gente Existe por falta de preparo. Soubemos de um caso, né, também, de alguns. Às vezes, a justificativa assim, ele é muito inquieto, ele é muito rebelde. Qual adolescente que não é triste inquieto? e sério, é igual um objeto. Isso aqui eu não gostei. Nem com animalzinho de estimação Muito não se cruel. deve fazer isso. É muito ruim. Não, é cruel, né? É cruel. É cruel. cruel. Essa é a palavra, Né? é cruel. É cruel. Então precisa se preparar, né? E aí são algumas etapas. Tem o pré-cadastro, e aí depois do pré-cadastro, e aí assim, é indispensável que você faça cursos e participe de grupos de adoção. E aí depende da vara do estado, depende do fórum, a quantidade de certificados que você precisa entregar. O de vocês é de São Paulo? O nosso é de São Paulo, nós estamos no Fórum da Lapa. Tá. Né, O que é mais próximo da nossa casa. Tá. E aí, assim, você define no momento do pré-cadastro o perfil da criança que você deseja, se você abre para o Brasil inteiro, quais estados você coloca no seu pré-cadastro, qual porque cidade. a nível nacional não fica... Você pode abrir nível nacional, Ou você estadual. pode selecionar os estados Ou cidade. ou cidade. No nosso caso, nós
colocamos no pré-cadastro e a gente manteve São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Porque tudo isso você tem que pesar. Então, assim, São Paulo é o estado onde a gente mora. Rio de Janeiro, perto de São Paulo. Né? Porque, assim, Paraná tá perto. Então, assim, a definição do perfil dos estados é necessária uma estrutura para isso. Então, por isso que é necessário se preparar. Né? E aí, uma vez que a gente faz esses cursos, a gente participa do Grupo Acolher, né? No qual a gente está há 2 anos, a gente ama profundamente esse grupo. A gente se identificou com a Cecília, com a Jadete, com o Zé Maria, com as pessoas que fazem parte desse grupo. É maravilhoso, o nome do Acolher faz jus ao que ele é. É um grupo muito acolhedor. E tem uma coisa que é legal, que a gente fala muito isso, né, amor? As pessoas, às vezes, assim, eu preciso entregar 6 certificados. Não vejo a hora de fazer esses cursos, legal, acabei, entreguei os certificados, acabou. Gente, mesmo quando o nosso filho chegar, a gente vai continuar nos grupos de adoção. Porque é importante ouvir outras histórias. Sim. É importante conhecer. Não, e acho que de se unir. A troca ali, né? A troca. E a gente escuta muitas histórias. Crianças que já chegaram, como foi o processo. Gente, é um aprendizado a todo dia. Tanto que quando... Eu sou de Gêmeos. Eu sou inquieto. Quando eu comecei... você tem que procurar, você tem que ter 6 certificados. Eu comecei a entrar em vários grupos de adoção. Aí meu celular tinha mais ou menos uns 10. São muitos assuntos. Eu cheguei um momento que eu não conseguia acompanhar. E aí a gente conseguiu. A gente fez grupos, reuniões com um grupo de Curitiba, um grupo de... Enfim, a gente... Como era online, a gente estava perto ali, ainda perto da pandemia. Mas aí a gente começou a diminuir, fazer, né? Foi diminuindo e a gente escolheu em continuar no acolher justamente por esse grupo nos acolher tanto. E a proposta deles é bem interessante porque assim, não romantiza. Fala da adoção, fala dos temas que podem ser surgidos. Um exemplo, se chega uma criança LGBTQIA+, você adota um trans, você adota, e mais. E depois que ela chega, adotou, depois adotei um menino e depois vira uma menina. Isso. E aí, como é que vai ser para você? Você está preparado para isso? E que a pessoa seja sincera, porque ela precisa pensar. Ela precisa pensar nisso. Então, tem esse processo longo. Então, assim, a gente é muito defensor de... Legal, você precisa de um número X de certificados para... dar entrada nos processos. Se essa é a sua escolha, tenta repensar a sua escolha. Porque fazer parte de grupos de adoção, o certificado é uma consequência, gente. A lei exige, tem que exigir, importantíssimo, mas estar envolvido em grupos de adoção é fundamental. Né? Então, assim, a gente está 2 anos no acolher e 2 anos... para reconhecer, vocês se reconhecerem, o presente que vocês vão ganhar também se reconhecerem nesse... Exatamente. Nesse processo, E há quase 2 anos também que a gente está num grupo do SEDES, que é um grupo de psicanalistas vinculados à PUC de São Paulo. E aí a gente tem 2 encontros mensais. Maravilhoso. É incrível, é incrível. Eu amo, porque lá é o momento... Ele é o segundo lugar, acolher também. Acolher também, é o segundo acolher da nossa vida. Lá a gente fala, é um casal, são casais, e a gente fala... Não só casais. São casais, tem pessoas sozinhas. Tem pessoas sozinhas. Tem sozinhas. Sim. Tem sozinhas, tem casais, tem homoafetivo, tem de todo tipo. E lá a gente acaba abrindo o coração das angústias, da espera, toda a terapia da falta, grupal, né? Exatamente, uma terapia. Das etapas que o processo está atingindo. E aí a gente chega num processo muito bacana no nosso processo, depois que a gente passa pela psicóloga e pela assistente social, vai para o Ministério Público, o Ministério Público dá o ok, vai para a juíza da Lapa habilita a gente. E fomos habilitados em agosto. Dia 24 de agosto de 2024. Um ano depois. Um ano depois, olha. E pode acontecer de ser um ano depois, pode acontecer de não ser um ano depois. Pode acontecer de determinado fórum ou determinada psicóloga exigir mais uma entrevista. Voltando à sua pergunta. Pode acontecer da psicóloga querer sim conhecer a casa dos pretendentes à adoção. Assistente social. A assistente social, nesse caso, nesse caso, ela marca para ir tomar um café na sua casa. No nosso caso, ela não solicitou visitar a nossa casa. Ela sentiu que depois das entrevistas
medidas. Deu conta Tava ali do seguro. que Deu conta do que ela Certo. percebia. E também tem as fotos da casa, tem todos os cômodos. A gente mandou até as fotos dos gatos, do cachorro. Mandamos tudo. E o das histórico, plantas. né? A casa habitada. Eu lembro que ela falava assim, nossa, sua casa é muito viva. Exatamente. Eu falei, é viva. E uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, é muito bacana. Eu e o Antônio vivemos há 12 anos muito felizes. Aham. Com a chegada do nosso filho, nossa felicidade vai continuar. Claro. Entendeu? Vamos ser... Só vai se fortalecer. Exatamente. Seremos 3. Exatamente. Então, assim, tem gente que... Lógico, tem todo tipo de pessoas. Você fala assim, minha vida era muito triste, depois o filho chegou, eu recebi uma outra vida. Aham. Tem casos e casos. Tem. Não, gente, assim, criança Vai ter um não dinamismo, preenche gente. vazios Não. existenciais. Se você Não. pensa em adotar... É que, muita vou preencher expectativa já vazio colocada. Não, com da esse minha olhar vida. não, né? Não, né? Não. Não. E aí, assim, fomos habilitados em 24 de agosto do ano passado. E aí, a partir do momento que você é habilitado, você entra para o Sistema Nacional de Adoção. Aí que começa a brincadeira, gente. Porque antes tem um processo que vai por etapa, que é o pré-cadastro, depois a da entrega da documentação, depois o curso do fórum, depois Vai as indo. entrevistas. Você sabe o que está andando. Aham. Você tem algo a esperar. A esperar. Nossa, Você quando sabe será... o próximo passo. Exatamente. Quando será a entrevista com a psicóloga? Vai ser tal data, que legal, vamos lá, filho no estômago. E agora vai dar Conversa em certo? casa, né? Conversa, No café, no e almoço, vai. na janta. Aquele frio na barriga. E foi engraçado que quando a gente estava nesse processo, eu falei, se a psicóloga me perguntar tal coisa, eu vou responder tal coisa. A gente ficava Mas conversando no café da manhã. café da manhã, muito mecanizado. Café da manhã, almoço, jantar, tudo. Aí Olha. tem um dia que eu falei assim, amor, para tudo. Você não tá sendo você. Você tá pensando Já em programando o que Mas vai. isso é muito louco, gente, porque assim, tem muitas pessoas nos grupos de apoio. E algumas falam, olha, cuidado com o que você vai dizer para a psicóloga. Só responde o Nossa. necessário. Só responde o necessário, etc, etc. Ok, são recomendações. E aí eu comecei a falar, peraí, amor, se nós não formos nós mesmos... Assim, somos pessoas com fragilidades, inseguranças, medos, potências. Nossa, perfeito. E aí, assim, o que eu vou fingir para uma psicóloga, com qual intenção? É. Né? Então teve essa situação que foi engraçada. E aí eu falei, fui eu amor, mesmo. isso não é você. Para tudo. E não era, às vezes, nem no escopo do fingir. Mas é assim, querer tanto que eu preciso, Exatamente, né? Rosana, é isso. É Né? querer tanto. O que eu faço? Eu não posso pra não errar, pisar né? na É Que bola? você está numa avaliação. Exatamente. Você está numa avaliação. Tanto que quando você sai de uma entrevista dessa, você olha pra cara do seu companheiro e olha assim e fala, amor, e aí? Quase assim, aí passou. Passou? O que você sentiu? Porque Passou? as entrevistas são juntas, mas tem a individual. Você falou o quê? Não, e assim, nós O que estamos... caiu na O que prova? caiu na Caiu prova? na prova. O que ela te perguntou? Como é que foi? Gente, a gente só respondeu o que a gente realmente estava sentindo. Do nosso coração. O que vocês são. Que é ser pai. Aham. É isso. E nós vamos ser pais de um menino, Que beleza. não é? Um menino de 3 a 8 anos. É o nosso perfil. É o nosso perfil. Porque Nosso tem que perfil. traçar esse perfil. Sim. Que é importantíssimo. Sempre sonhamos em ser pais de menino. Temos muitos sobrinhos meninos, muita história, afilhados, enfim. Eu acho que essa criança, eu falo que uma vez eu fui contando, a gente vai falar do álbum agora para vocês, a gente foi contando para as pessoas, porque o ato de contar para as pessoas é algo muito delicado, porque existe uma ansiedade normal do casal que está no processo de adoção, que o processo é longo, e também tem a expectativa do outro que você conta todo dia que você encontra. E aí? E aí? Pior que é. Eu vou encontrar Já vocês ligou? na Já Eu vou chegou? falar, Como é e que aí? foi? E aí, como é que tá o processo? Aham. Né? E, E é um jeito óbvio, carinhoso, porque também tá na torcida, Claro, mas vai exatamente. criando muita ansiedade, vai criando, nossa, Exatamente. calma, né? E muitas pessoas, quando a gente, que não aconteceu com a gente, mas acontece com muita gente que conta, a pessoa, você é louco? Muitas. Você vai criar é? filho dos outros? Tem muitas gente. histórias. Ai, gente, as Nossa, pessoas isso deviam ter assim, vergonha. isso é o Essa é a mínimo. sua Isso é o vida, mínimo, né? mas Dá você vai criar licença. preconceitos da adoção, né? Você vai criar o filho de outro. Já é difícil criar um filho de próprio sangue. Como você vai criar o de outra pessoa? É muito difícil. Então, assim, a gente se depara com muitas histórias. A gente teve muita sorte. A gente não tem o que falar. A gente, para as pessoas que a gente contou, a gente foi recebido com muito carinho, com Abraçaram muito juntos, amor, curtiram junto, abraçados, né? Ai, que curtiram bom. juntos. Então a gente teve zero Tiveram questões com isso. dúvidas. Alguns tiveram dúvidas e a gente tentou Perguntaram Esclarecer, responder. né? Uma das dúvidas que algumas situações que eu Você tive foi ouviu? a minha própria mãe.
eu levei minha mãe para contar tomando um banho de mar. Uhum. Então foi muito gostoso. Eu levei ela para tomar banho de mar, deixei o Antônio na coxia, bem longe da gente. Porque ele sabe que eu sou bocudo e se ela falasse alguma coisa que eu não Você já- gostasse, eu já ia já ia responder Aí na responder. deixei ele lata. lá e fui com minha Melhor mãe. só ele. Tomamos um e a banho de mãe. mar, lavamos o ori, tomamos aquelas boas ondas. Mamãe gosta de entrar no mar comigo. Quando a gente senta na areia, eu falo para minha mãe, eu vou ser pai. Vamos adotar. Ela fala, nossa filho, mas os filhos adotivos matam os pais. Olha a questão... Gente, como assim, o né? Olha preconceito, só. coisas que vinham lá de trás. Porque até quando acontece, a imprensa acaba colocando filho adotivo, Sim. mata Olha os a pais. crença. E ninguém coloca as manchetes, filho biológico, Mata o Mata o pai. pai. matar não é o... Ou também não é ninguém o coloca caminho. filho adotivo ama o pai. Não Exatamente. coloca, né? Então, eu Exatamente. sentei com a minha mãe, calmamente, falei, mãe, olha só, sempre tivemos vontade de ser pais. Eu encontrei a pessoa da minha vida, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu quero estar junto até o resto da minha vida. Ninguém sabe quem vai ser o mais chato na velhice, mas a gente vai estar juntos. E essa criança vai chegar para agregar esse Sim, casal, somar esse amor. vai somar esse amor. Vai receber muito amor. Vai dar receber. muito- Ah, é verdade. Vamos Receber, andar muito de dividir, bicicleta, somar, vamos ao multiplicar. parque, vamos vir a Aracaju, vamos passear, vamos... Aí ela falou pra mim, filho, você tem razão, essa criança tem muita sorte. Olha Aí eu falei, só. e nós também. Isso mesmo. Vão ser, não tem Os gente que três ganha sortudos. na loteria? Os três vão ganhar na loteria Vão. desse reencontro. Sim. Porque eu É acredito verdade. nesse reencontro. Sim. Eu sim. também. Acredito também. Muito bonito. Eu também. E aí a gente cria um álbum que a gente até trouxe pra vocês, não dá pra mostrar pra vocês ainda porque você sabe, né? Mas Que, eu aliás, vou ver. Vocês vão ver e vão entrar. Que é muito importante. Deixa eu gente, até assim. afastar aqui. Não vai dar pra... Não, mas a primeira É, foto a gente mas- pode mostrar, não sei se vai aparecer. Não dá pra aparece, aparecer né? muita coisa. Mas lê. Mas Quem assim- tá ouvindo de casa, É. né? Mas, ai, que álbum é esse? Mas é importante, assim, inclusive foi uma sugestão que veio do Grupo Acolher, da Jadete, de assim, construam a história que vocês estão vivendo. Quando o filho de vocês chegar, ele vai saber, caramba, como eu fui esperado, como eu fui desejado. Nossa. Aham. Então a gente está criando o nosso álbum de histórias e memórias. Igual os pais biológicos Exatamente. fazem durante a gravidez, Exatamente. essas coisas. A Brilhante. foto, né? Muito e bom. aí a gente foi... Eu acho que não constrói tão lindamente Então, assim, né? exatamente. E aí tem as fotos, tem os textos, sei lá, abre assim, filho, este álbum de memórias de novo, filho, este álbum de memórias é para construirmos juntos a nossa história, com amor, papai Antônio e papai Moisés. Logo mais você vai se expressar nesse álbum, tá? Desenhando, escrevendo, colorindo. E aí só para a primeira foto eu e o Moisés com a camiseta do Acolher, nós tiramos essa foto no dia da passeata em que comemoramos o Dia Nacional da Adoção. Então, esse álbum, ele dá sentido ao que a gente está vivendo. Aham. E aí quando a gente foi escolhendo contar para as pessoas, então tem lá, por exemplo, a caminhada da adoção, o dia que a gente se casou, aqui, né, Moisés, eu e a minha mãe, a dona Ofélia. Vó Ofélia, sua avó amada com atinhos no colo, que é o nosso cachorro. Então a gente foi contando para as pessoas, escolhendo momentos para contar, ritualizando esse momento. E aí tem a foto, filho, hoje nós contamos para a Camila, que vai ser a sua Dinda. Hoje nós contamos... E aí, quando o nosso filho chegar, ele vai olhar para isso e ele vai falar assim, tem uma história de amor, tem uma história de espera, tem uma história de cuidado, tem uma história de carinho. Eles me queriam muito. E deixamos muitos espaços em brancos para que ele possa também colocar a sua marca. Aham. A marca não é somente dos dois pais. A marca é dos dois pais com esse filho Aham. tão esperado. Sim. E vocês estarão nesse álbum. E vocês estarão nesse álbum. Porque a gente vai fazer uma foto com vocês, e a gente vai colar e vai falar assim, filho,
No dia 10 de outubro de 2025, o papai Moisés e papai Antônio foram falar sobre a Leozinha Loló, conversaram com Rejane e Rosana. Essa foto foi feita no dia em que nós contamos uma parte da nossa história para elas e para toda, né? os ouvintes, que coisa mais linda, que da honra, Confraria gente. Literária. Sim. Então isso é muito importante. E muito gente. especial para nós Então também. assim, voltando, toda criança tem o direito de saber a sua história. Nossa, lindo, né? Saber tudo que você faz Sabe aqui, por né? quê? Assim, a história do meu filho começa a partir do meio que do momento que ele chegou para nossa família. Não. O seu filho vai ter uma história, sua filha vai ter uma história com alegrias, com dores, com tristezas. Às vezes, não são só... Eu lembro de uma história que acho que foi a Jadete que contou, ou alguém, de uma menina que foi adotada por um casal, e chegou um momento que ela fala assim, pra mãe, né? E chega um momento que assim, a mãe adotiva, enfim, porque é importante. A mãe que adota é a mãe. O pai que adota é o pai. Claro. Né? Enfim. É pra ter dúvida disso. E aí assim, mãe, será que você pode fazer um macarrão assim, 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 assim? Porque eu lembro da minha mãe biológica. Aí essa mãe falou, claro, filha. Então, há memórias que as crianças que são adotadas... Memória afetiva, gente, que já vem... Então são histórias de trauma, de abandono, de dor, mas essas crianças também têm memórias de afeto com aquilo que elas viveram. Recusar a essa criança o direito de saber da história dela é muito ruim. De afeto não pode apagar. E muitos casos de dor, Uma né? história E aí não se apaga. A gente também teve uma apagar. parte importante que eu acho que é importante todo mundo saber, que é o momento, logo no início, é o momento de você contar no seu trabalho. Você tem que procurar os seus gestores e conversar com eles. Importantíssimo. Porque você vai se ausentar algumas vezes para entrevista e depois que quando a criança chega, que começa o processo de aproximação, você vai ter que se ausentar. E se for em outro estado, se for em outra cidade, você vai ter que ficar um período nessa cidade. Então, o apoio do lugar que você trabalha é importantíssimo. Então, nós tivemos esse apoio. Sim, foi para as primeiras pessoas que nós contamos, os diretores da escola onde a gente trabalha, o presidente, ficaram muito felizes. Ai, que bom. Você tem que ter o apoio do lugar onde você trabalha. Sim. Né? E aí eu ia falar, além do apoio, tem também alguma lei? Em relação a... Por exemplo, quando eu sair... Sim. Licença sim. Né? Igual licença Você maternidade. No nosso caso, é licença parental. Sim, mas Os existe. dois, Existe. Né? Existe. São 3, Acho que é 4 importante meses. também dizer, né, isso. 4 meses, a gente vem conversando quem realmente vai pegar. Eu acho. E aí a gente estava tendo uma lei recentemente que estava ampliando a licença para o pai, que é uma semana, né? Estamos tentando ampliar um pouco mais, porque realmente Fundamental. é Nossa, fundamental. sim. Quando a criança nasce, é importante ali a parceria do pai e da Claro. mãe para dar fôlego Sim, para aquela mãe. Opa. Porque a mãe tem que estar Com o tempo certeza. todo acordada, o tempo todo dando de mamar, Sim. enfim. E no nosso caso, que não vai ter essa etapa, mas vai ter uma etapa importantíssima que é a convivência. É isso. Adaptação. São alguns Adaptação. momentos, assim, É. né? Você tem o pré-cadastro, aí você tem a fase da aproximação. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, a gente está no momento do telefone tocar. Aguardando a chamada. Aguardando a chamada do Na telefone. fila. Na fila, e o telefone pode tocar a qualquer momento. Aham. Até aqui agora. Ai, toca. Toca. Nossa, pensou? Não, ia ser muito Desliguei o celular. mágico. Não pode Eu ligar não esse posso celular. desligar Não pode, tem que deixar Não dá, nos silenciosos. Deixa. Gente, desligar o celular nem pensar. Mas tá desligado. Mas assim, tem a fase da aproximação, em que a gente vai receber o telefonema, e aí a assistente social do fórum, né, da casa de acolhimento ou do fórum vai falar, olha, tem uma criança que atende ao perfil desejado por vocês, parará, parará, parará. Tem algumas informações sobre essa criança já que ela fornece pra gente. O casal pretendente ou a pessoa a pretendente adoção, ela pode sim recusar. Ela pode justificar até 3 recusas. Porque de repente ela pode falar... Porque isso é estranho falar isso, mas, por exemplo, na hora que você define o pré-cadastro e depois mesmo no SNA, você está preparado para adotar uma criança com deficiência física? Com uma deficiência... Portadora de HIV, por exemplo. Portadora de HIV? Né? Você vai trazendo... as Tudo. possibilidades. Você tem condições de acompanhar uma criança que tem um déficit cognitivo muito grande, que vai precisar de psicólogo,
de fonoaudiólogo. Tem algo do pé no chão. Então, assim, uma vez que o telefone toca, você concordando que aquela criança está de acordo com o seu desejo, com o seu perfil, você passa para a fase de aproximação. Então, pode ser por via videochamada, depende da vara do fórum. Mas haverá um momento em que você vai conhecer essa criança na casa de acolhimento. Ai, gente, aí vai ser. Sem que a criança saiba ainda. Que vocês serão para não criar expectativas. Exatamente. Claro, olha que cuidadoso. Muito todo cuidadoso. O processo. Dependendo da idade da criança, chega um momento em que... Lembra o tio Antônio e o tio Moisés que vieram visitar a nossa casa de acolhimento algumas vezes? Eles, na verdade, estão na filha de adoção e desejam ser pais de vocês. E a criança pode falar, eu não quero. Eu quero ser adotado por um pai e uma mãe. Eu quero ser adotado por 2 mães. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Depois da fase da convivência... E uma pergunta, claro. Que você falou, né? De 3 a 8, né? Isso. Que está nessa margem. Isso. E no 8 eu acho que tem condições. E 3? Eu acho que talvez... Eu não sei, Tá. Rosana, se perguntando direto para a criança, mas uma criança de 3 é muito pequena, né? E dependendo, às vezes, do que tem... não tem nenhum processo de verbalizar, né? Da linguagem. Mas a assistente social e a psicóloga, elas acompanham a nossa aproximação com essa criança. Uma vez dando certo, vai para a fase de convivência. Sim. Quanto tempo essa Tem as criança vai etapas, conviver né? com a gente? Então a gente vai poder ir à casa de acolhimento, passar o final de semana com ela? Vamos. Então isso depende todo um muito, processo gente, ali, levar né, para da passear, vara, do fórum, etc. Depois da fase de convivência, aí você tem o direito, legalmente tem o direito a adotar aquela criança. E aí ela já pode ir para sua casa. E depois tem todo o trâmite para certidão, 3 meses mais ou menos. mudança de documento, etc. Então, gente, assim, são muitos cuidados para que você E possa... até nesse momento que é importante falar para vocês, o chá, a gente quando a criança, faz chá revelação, né? Então, chá revelação, hoje agora tá em moda. Tá na moda. De estourar o balão, se é rosa, se é azul. A gente pode até fazer esse chá revelação, mas antes da criança chegar. Eu acho que a gente pode reunir todo mundo. Vamos marcar um chá revelação lá em casa. Ou chá de bebê mesmo, né? Todo mundo, e fala ser sincero com as pessoas. O que vocês tiverem de perguntar, pergunte agora. Isso. Porque as pessoas, elas... Sem querer, elas São sem noção. Não, e acho São que sem esse jeito é noção. bem legal. Eu gostei dessa... Né? Porque, assim, colocar na caixinha. Que dúvidas que vocês dúvida têm? você Vamos tem? ali, Vamos né? lá, bota na falar caixinha, sobre. vamos responder Vamos para falar vocês. sobre. E eu acho que esse processo de preparação nos grupos de apoio à adoção realmente nos deixa preparados para boas respostas, para Nossa, situações muito legal isso. inusitadas que Isso, podem acontecer. E pessoas que vão conviver com o filho. tanto E aí precisa. Exatamente. Né? Acho que, nossa, eu Pessoas gostei É bastante. tanto próximas, que a gente vai levar, vai chegar um momento que essa criança vai para a escola, ela vai ter um convívio escolar, tanto que tem uma história muito engraçada, né? Uma criança estava na escola e a professora falou, olha gente, tem uma atividade, todo mundo traga uma foto, vocês na barriga da sua mãe. Olha a situação. Ai, que as E a escolas têm criança que chega em cuidar casa, né, também não gente? estão preparadas. Não estão preparadas. Então a criança chega em casa chorando, desesperada. Como é que ela vai levar essa foto? E aí a mãe, muito criativa, fala assim: vamos resolver agora. Pegou uma tesoura, pegou uma blusa grandona, cortou o buraco Pôs a foto. Pôs ela ali enfiou dentro. a filha dentro. E tirou uma foto. E tirou uma foto. Pronto. Isso, gente, foi a história mais emocionante que eu tive. Excelente. E ela chegou toda emocionada na escola. Falou assim: Foi. tá aqui. Aham. Eu saí Gente, da eu não ia barriga da pensar minha nunca mãe. isso. Nossa, que criativo. E foi o que aconteceu com essa menina do livro, muito bonito. Até no pós-fácil, a Jadete Calisto escreveu, e é um trecho muito bonito. Vou ler um parágrafo. Tá. Essa é a minha história. Foi o que a pequena Ana, nome fictício, disse para sua mãe e seu pai adotivos depois que eles contaram para ela, por meio de um livro, parte de sua trajetória de vida. Dias depois, ela levou o livrinho para a escola e pediu à professora que lesse aos seus coleguinhas de sala. Ao terminar a leitura, ela se levantou da carteira e gritou bem alto: essa é a minha história. Olha.
Mas, afinal, que história é essa? E como ela virou livro? Então, no Pós-Fácil, a doutora Jadete, ela conta o quanto foi importante para essa criança ter conhecido a história dela, ter levado para a escola e ter falado, essa é a minha história. Então, as crianças que passam por processos de abandono, né, e podem ser de diversas formas, gente. A gente está falando de situações de violência, de violência moral, de violência psíquica, de violência física, casos Sexual, sexual, de abuso e etc., de rejeição. Sim. E aí é muito louco, porque, por exemplo, a gente fala muito em adoção tardia, né? O nosso caso já se caracteriza como um caso de adoção tardia, porque a maior procura, né, São é por bebês. até 3 de anos. 0 0 a até 3, 2, até 2, 3, né? Então, assim, adolescentes, né? Nossa, pensa nesse É processo muito, gente. desse. Eu fico arrasado. Esses adolescentes, crianças e adolescentes, fico arrasado. né? Porque assim, na cabeça, sendo rejeitado, né? Gente, É mas isso? o que a gente escuta muito isso. Quando a gente fala, vou adotar, estamos no processo de adoção, muita gente fala, qual a idade? Aí quando a gente fala de 3 a 8 anos, eu já ouvi várias Muitas vezes. vezes. Ai, gente, tomara que chegue novinho, porque aí não vai ter os vícios. Exatamente. Gente, Tem tantas falas, gente, Olha, preconceituosas. Ai, tem melhor, muito olha, se chegar mais preconceito. novo, melhor, né, gente? é porque você vai educar do seu jeito. Não, assim, vai moldar do seu jeito. Moldar. Jesus. Vai moldar do seu jeito. Pera, para tudo. Né? E eu Então, acho que assim, uma coisa interessante você comentar, Antônio, por que a gente escolheu esse perfil de 3 a 8 anos? Pra gente acompanhar o processo de alfabetização. de alfabetização. É um sonho nosso, é um Ai, desejo que nosso. lindo. Não tem nada a ver com a profissão de vocês, né, Imagina? E é importante, Ai, que lindo é isso, importante né? você Olha a coisa da assumir- palavra, hein, Exatamente. Antônio? E que é importante bonito. você assumir o que você deseja, gente. Sem culpa. Claro. É muito complexo, mas assim, a gente deseja muito participar do processo de alfabetização do nosso filho. Né? Desse processo de descoberta do mundo a Nossa, partir que da lindo. palavra, a partir da leitura Sim. e etc e tal. E tudo bem você entender que esse é o seu desejo. Sim. Sim. E tudo bem você ter consciência disso na hora de Claro. escolher o seu perfil. E tudo bem você falar, não, nós estamos prontos E ele para saber, adotar. e ele saber dessa história E ele saber também, que dessa lindo. história, Eu né? amei. E aí, voltando ao SNA, Porque o SNA é o seguinte, quando entra a gente não sabe onde mais está. aquelas etapas que tem Ai. certa clareza, já Acabou. passamos pela psicóloga, pela assistente social, já saiu o laudo, que maravilha. E agora? Agora é esperar o telefone. E aí, gente, tem 3 filas. Tem a fila do seu fórum, tem a fila do estado, que é, no caso, São Paulo e o estado de São Paulo, e tem a fila do Brasil, que nós optamos por Esses Rio de 3 Janeiro estados, né? e Paraná. Paraná. E aí, são filas que andam simultaneamente. E eu sou o neurótico da fila, que eu quase todo dia Você vou olha lá. todo olhar, dia, não, gente. Ele não Ele olha. quer a surpresa. saber. Eu seguiria. Não, igual e não você, quero ficar- surpresa. Eu Eu ia coloco olhar. ansiosa, eu não ia. Aí eu sou ansiosa. copio, eu passo pra ele. Aí eu ainda faço aquele joguinho matemático. Ai, tal dia tava tal conta que Então de deu mentira, a estatística, a chance ali. Gente, e é uma espera de muita angústia. Eu acho Não que é nesse fácil. processo Não é fácil esperar. tem muito Imagino. choro. Não é fácil. Tem dias que a gente tá mais choroso, tem dias. Isso não é despreparo, pelo contrário. É uma ansiedade. É muita expectativa, né? Expectativa. Nossa, desejo ali daquilo, né? Se materializar de fato ali, né? Onde eu estarei quando esse telefone tocar? Qual lugar? Fazendo o quê? Dirigindo, andando, trabalhando. E eu tenho atendido todas as ligações. O que eu tenho atendido de ligação de 0300, na verdade. Tudo. Tudo. Alô, Tudo. é Telemarketing da Claro. feliz com você, ó, que Alô, bom. é da Oi. Muito. Aí eu escuto, alô, entendi. Olha, Ai, liga tô depois, ocupado, tô viu? ocupado. Dá licença. E nessa angústia, eu acho que tem essa preparação, e lá no Grupo Acolher, a gente tem os diálogos internos, que a doutora Jadete Calisto prepara a gente, pede pra gente escrever. E assim, quando você coloca no papel o que você está sentindo, e escrever pro filho, porque ele vai chegar e ele vai ler essas Sim. cartas. Você vai ler com ele. Vamos ler pra ele vocês essas histórias. E escrevem as E a cartas. gente tá colocando A gente Aqui nas no cartas. álbum. Então, no Já, né? álbum Já de tem histórias ali em a memória. Coisa mais de linda. vários temas, como Algumas por cartas. exemplo, É, qual o olha tema? aí. Lê esse tema aí, ó. De que forma contarei ao meu filho sobre sua adoção? Nossa. A cada encontro, um tema.
E é muito bonito isso, é muito importante, assim. Deixa eu ver outra carta aqui que a gente escreveu. De que forma incluiremos a família ampliada e os amigos no processo adotivo? Porque a família ampliada... E por aí vai. A família estendida que a gente fala. A rede de apoio. A rede de apoio. Importante. Quem é a sua rede de apoio? Quem é a sua rede de apoio? A pessoa que está adotando sozinha tem que ter uma boa rede de apoio. Sim. De repente vai buscar a criança na escola. Com certeza. Qual o legado que deixarei para o meu filho? Nossa. E por aí vai, né? O próximo encontro do Acolher, que Moisés e eu vamos participar, enfim. A minha carta tá pronta. E a gente combinou uma coisa, a gente não fala Pro outro. Pro outro? a carta. A gente surpresa lê na hora. sempre. Sempre. E é sempre uma surpresa. Eu choro com a carta dele. uma emoção. Gente, que bacana. E nessas cartas já vieram coisas assim, muito sincronizadas, assim? Ou... Já. Porque complementares eu sei. Coisas Complementares é sincronizadas. fato, né? Já vieram muitas ideias e desejos sincronizados. E aí você ouve a carta das outras pessoas. E pessoas que já adotaram, que continuam no grupo, também escrevem Que é o cartas. que vocês querem também, A né? gente Depois quer, da a gente não continuidade. pretende sair dos grupos de adoção, gente. Deixa eu Porque perguntar. assim, quando o nosso filho chegar, os desafios continuarão. Claro. É Ouvir aí. as outras pessoas é importante. Aí que começa. Aí que começa a relatar. brincadeira. E assim, eu acho importante dizer assim, por que a gente falou, amor, vamos lá na confraria literária? Vamos. Primeiro que vocês são duas queridas. Ai, obrigada. Vocês também. E pelo espaço para poder falar do livro, mas não só. Poder falar sobre a nossa história. E aí, quando eu coloquei a dedicatória para Moisés, ele falou, amor, agora lascou. Agora todo mundo já está sabendo. Eu Né? sou público. E também de falar e também de falar de temas mesmo, porque muitas pessoas Exatamente. não desconhecem. Muitas A gente já pessoas fez não um sabem. encontro também. Você ia fazer uma pergunta. De fazer esse... Essas cartas? o acolher. Sim, o Grupo Acolher Mariporã. Vocês conheceram, porque tem alguma lista que vocês ótimo isso. recebem de Sim, do indicações fórum. do fórum? Do fórum. Quando tiver fora, eles indicam alguns alguns grupos. de apoio. Tá. E você pode buscar também, mas eles indicaram alguns grupos de apoio. A gente fez a reunião em alguns. E assim, logo, a Cecília Coimbra depois vai ver, primeiro encontro do Acolher. Virou nossa amiga, a Cecília, doutora Cecília. Ela sempre começa assim, gente, neste grupo não aceitamos homofobia, racismo, transfobia, preconceito. Ela é uma pessoa maravilhosa e ela deixa muito claro, se você veio aqui só para pegar o certificado, repense porque você está aqui. Se você é transfóbico, homofóbico, racista, misógino, nem venha. Aí eu me encontrei. E ela é uma mulher porreta. Maravilhosa. Aí eu me encontrei. Maravilhosa. Eu me encontrei. Maravilhosa, a gente é fã. Ela teve um tema que ela falou sobre sobre adotar uma criança trans. E depois ela recebeu uma enxurrada de uma pessoa dizendo: eu fui para uma reunião do grupo de acolhimento para entender o processo de acolher. No que fui falar de trans, de não sei o que. Esse tema não interessa para mim. Então essa pessoa está afim do certificado. Sim, exatamente. Essa Ela pessoa não está afim de dialogar. Ela não está de preocupada em entender. saber que talvez o filho ou a filha dela chegue em algum momento e se identifique com outro Claro. gênero. E aí, meninas, eu trouxe até para vocês, porque um dos encontros era o tema como imagino estar emocionalmente quando o telefone tocar. Porque isso você vive constantemente. Constantemente. Gente, você dorme. Quando é bom, quando dá 6 horas, vocês falam: bom, eu acho que o pessoal do fórum já foi deitar. Aí Já foi você pra casa, relaxa. aí você relaxa. Acabou o expediente. Mas começou o expediente, horário útil, você tem que estar com o telefone Sim. ligado. No nosso trabalho, todo mundo sabe. Então, eu fico ali com o telefone naquela expectativa. E é uma expectativa constante. Porque nós estamos habilitados há 1 ano e 2 meses. Mais ou menos, por aí. E aí a gente tá nessa expectativa, gente. A gente já programou o Natal, que ele não estava com a gente. Já programamos um São João, que ele não chegou. Já programamos várias coisas que, infelizmente, ainda ele não chegou, mas vai chegar. Vai chegar. Uma coisa que a doutora Cecília fala. Vai chegar, ela tá tá 25 chegando. anos trabalhando com adoção. Ela falou, nunca houve nenhum caso em que o telefone deixou de tocar. Olha aí. Leve o tempo que eu for. Nunca. Então, e ela tá há 25 anos trabalhando com isso. Nunca houve um caso em que o telefone deixou de tocar. Então a gente tem que lidar com as nossas
E o nosso filho vai ser o filho que tem que ser o nosso Vai. filho. Claro. Exatamente. Vai tocar na hora certa, no momento certo, para a criança que espiritualmente Veio para vocês. veio pra gente. Né? gente. E vocês Já está, para né? ele. Já está. Nós pra ele. Isso Já aí. está. Já está. Eu acredito. Já está. É isso que eu confio. Porque o nosso filho já nasceu. Já. Claro. Tem também a forma. Afinal, ele tem mais a partir de 3 Três anos. anos. Então ele já está por Ele aqui. já É, está já entre está. nós. Existe também no Já está. SNA, que é importante falar, a busca ativa, que é uma outra ferramenta, que são são adolescentes que não se encaixam aí Com perfis que não se são- encaixa no perfil dos adotantes. Aham. Algumas crianças com alguma deficiência, outras com idades mais avançadas, até os 17 anos. É. E particularmente eu e o Antônio, a gente olha para busca ativa, a gente fica às vezes muito triste, porque a vontade é levar todo mundo para casa, mas essa não é uma decisão que você tem que, eu vou levar esse, vou levar esse. Não pode ser por impulso. Não pode ser por impulso. É. Eu falei, Tem que ser muito responsável Muito responsável, para isso né? tudo dar Muito certo. responsável. muito responsável. Então, Muito responsável. a gente revisitou o nosso perfil muitas vezes, conversamos Responsável, sobre. honesto com Muito, vocês tem que mesmo, ser, com a gente. situação. Tem. E a gente chega a essa solução, que sim. quando o telefone tocar, aquela criança vai ser o nosso filho. E você vai ler a sua cartinha para nós? Vai. É uma literatura de cordel. Ah, claro. Nossa cordelista, né? Nossa cordelista, tem que ter. Eu tô um pouco emocionado, mas eu vou ler para vocês com muito amor, com muita... Eu tô muito emocionado em estar aqui com vocês. Ai, que Porque bom. A gente tá muito feliz. É um também. assunto que precisa ser mais debatido. Precisa ser Aham. falado. E eu falo pro Antônio, o filho vai chegar, a gente vai continuar nessa batalha, informando para as outras pessoas que a adoção não é bicho de 7 cabeças, Sim. pelo contrário, é um ato de Muito importante. amor, de carinho, de ser... Quer ser pai? De entrega, né? Pode De- ir pelo ato de adoção que não tem uma justiça que está ali preparada para nos Apoiando. atender, Com apoiando. certeza. Profissionais preparadas e que Então, o tema da carta foi: como imagine estar emocionalmente quando o telefone tocar? No sertão do coração, uma espera se anuncia e um sonho da adoção que se enche de alegria. Mas junto vem a ansiedade no caminho da alegria. Na fila do SNA, que parece não andar, cada toque do celular faz meu peito acelerar. Ai, gente. Será hoje o grande dia, mas vai mudar a minha vida e um novo amor vai chegar. Há dias que bate a dúvida e a emoção faz pirraça, mas sigo firme na estrada com a esperança que abraça. No grupo a gente conversa, a ansiedade se disfarça e no outro dia tudo volta. Ai, meu Deus, que desgraça. Vivo na expectativa com o celular na mão. Se toca é propaganda, quase para o coração. Respiro fundo e penso, calma, logo vem a ligação. Enquanto o toque não vem, cuido bem da emoção. Converso comigo mesmo e faço a tal reflexão. É tempo de esperança no planeta da adoção, fortalecer a alma e aquietar o coração. Pois quando o toque soar, estaremos prontos para amar, para viver a realização e juntos celebrar. Aqui na Confraria Literária, com as meninas do coração e esse povo aclamar. Quando o telefone tocar, vai ter choro, riso e festa. Nossa história vai começar. Ai, gente, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Peraí, mãozinha de vocês. E aí eu criei A gente tem uma criamos musiquinha. Que coisa mais linda. a gente criou uma musiquinha, que a gente canta várias vezes. E assim, é muito louco porque assim, desde que a gente decidiu que a gente ia ser pai, o nosso filho está presente diariamente nas nossas vidas. Olha, Não há um dia em que a gente não pense no nosso filho. gente, que Então, coisa. é uma não presença por enquanto. Mas ele já é muito presente. Mas não presença presente. e Não é sabe uma assim, presença gente? física. Mas É sabe isso. assim, sei lá, várias situações. A gente tá na praia, sei lá, uma praia que é ai, amor, olha, quando o nosso filho estiver aqui, num restaurante, numa viagem, nossa, Num amor, parque. nosso filho ia amar isso aqui. Nosso filho, Gente, ele já olha. faz muito antes da gente entrar no processo de adoção, mas quando a gente fez o pré-cadastro, no Dia dos Pais de 2023,
o nosso filho já Entrou. está presente na nossa vida. E tem uma certeza. praça perto Entrou de na casa vida de vocês. que a gente Lindo. passa sempre, e surgiu essa música Ah. que eu cantei no Grupo Acolher com todo mundo, eu pedi para todo mundo ficar de pé, e aí todo mundo começou a cantar com a gente, que é toca telefone, toca telefone, toca telefone, toca. Toca telefone, toca telefone, toca telefone, toca. Toca telefone, toca telefone, toca telefone, toca. Muito bom, muito bom. Porque a gente precisa. Que toque esse isso, telefone, que não toque seja, esse né, telefone. E ligaçãozinha a gente chata. sabe que vai tocar. Vai tocar. É isso. Uma hora Vai toca, tocar. gente. Uma hora Quando toca, tocar, gente. estaremos Uma de hora peito toca. aberto para continuar um processo, porque esse processo anterior de entrevista, de espera, ainda tem o processo realmente de você ter o convívio com a criança, conhecer, porque não é só, eu não vou querer que esse filho, na mesma hora que me olhe, diz, papai, eu também não vou ter também o preparo de chamar ele de filho. Claro. É uma claro. construção de É, afeto. Sim, sim. Tanto ele me chamar de pai e eu chamar ele de filho. É. É uma construção. Sim. Mas, gente, E que linda vai ser Ai, essa construção. Vai ser. Já tá gente, sendo linda, já sabia? é, já e ó, é. Já e tá esse sendo processo muito bonito. nasce esse filhote. Esse filhote aqui com Antônio Arruda. E a meu amor, Jadete Calisto. Jadete Calisto, Queridíssima. que é um livro que não é só para quem está querendo adotar, mas para todas as crianças. É só procurar no perfil do Antônio. Fala Pode aí. procurar no vê. Litera Arruda. @literaruda. Aham. Se vocês quiserem também seguir o Acolher Mariporã, se vocês tiverem dúvidas sobre adoção, quiserem... aliás, o Participar. lançamento oficial desse livro foi nos 20 anos do GAASP, que é o Grupo de Adoção do Estado de São Paulo. Grupo de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Foi no Foi em na setembro, Gazeta. né, no auditório da TV Gazeta, foi incrível. Então, assim, há muitos grupos de adoção sérios no país, né? Como a gente está no Acolher há 2 anos, a gente tem propriedade e é um grupo com o qual a gente tem uma relação afetuosa muito grande. Então, quem quiser também... Porque a Cecília até fala, ai, gente, eu não acredito, o primeiro livro que nasceu do Acolher. Porque foi de um caso que ela e a doutora Jadete cuidaram, de um caminho bonito de história de acolhimento e que vira esse livro. Então, pode também ser entrar em contato ou procurar a Cecília Coimbra no Instagram, a Jadete Calisto, pode procurar o Grupo de Apoio à Adoção Acolher de Mairiporã e também direto na editora, As que é a editora reuniões. Barauninha. As reuniões do Acolher sempre é um mês, uma reunião por mês, uma é online, outra presencial. Então tem essa possibilidade, quem não consegue ir até Mariporã faz uma online. E assim, ver esse livro nascer junto com a nossa história, com esse homem que escreve divinamente. E eu, gente, não escrevia. Agora eu tô começando a escrever. E eu ia até fazer uma proposta aqui, porque você vai ter que compilar todos os seus cordéis. É isso. E cordéis, já que nasceu daqui, contando toda a história isso. desse filho, desse presente que vocês já ganharam. E aí virar um livro de cordéis contando dessa temática, viu? Exatamente. Lança e pensa. Todo mês eu falo assim, eu vou escrever, porque antes eu escrevia normalmente é ótimo, né? Escrevi uma carta dos padrões que todo mundo escreve, mas aí teve teve algum tema que falava sobre a minha Sobre você? Suas raízes. Minhas raízes. Eu comecei a escrever o cordel e não deixei mais o cordel. E todo mundo fica esperando pelo meu cordel, porque vem sempre uma novidade. Precisa ter tá uma vendo? coletânea. Tá vendo? Precisa ter uma coletânea Precisa. desses cordéis Ai, maravilhosos, gente, eu não sei. de Eu vou- verdade. Pelo menos no meu cordãozinho lá em casa, eu vou colocar ele pendurado e vai estar lá. Você vai vai colocando- Meu filho lê quando ele Você vai quiser. construindo Vai mais longe, isso. vai mais Quando ele longe, quiser. com certeza. Constrói Quando ele esse quiser. varal e aí depois vai compilar e virar um livro. Ah, eu Vai vou mais vir aqui longe. E vem trazer contar esse pra livro nós. para vocês autografarem. Sim. Claro, é claro. Para eu isso. autografar para vocês. Por favor, E a né? gente faz outras leituras aqui. Sim, com Eu certeza. vou colocar todos os contatos, todas as citações Bacana. na descrição desse vídeo, que fica mais fácil para as pessoas entrarem ali, procurarem, né? Maravilha. Ok, o meu maravilha. Instagram é moisésmota2805. Também eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E procurem grupos de adoção, se informem, tirem dúvidas.
dúvidas, a adoção não é brincadeira. Não, é muito A adoção sério. é coisa séria, ela nasce do desejo de ser mãe, do desejo de ser pai, do desejo de ter um filho ou uma filha. Não nasce de caridade, não nasce de uma missão, não nasce de algo romântico, vou salvar uma vida. Não, para. Eu achei lindo você falar do Nasce paternário e maternário. Paternário e maternário, Lindo, é isso, é um lindo. desejo que se tem. E o quanto a adoção traz à tona configurações de família Perfeitamente. cada vez mais abertas. Então a Plurais. adoção traz plurais. A qualquer momento É vocês isso, vão me ligar e eu vou falar, meninas, eu estou de licença parental. Desculpa que eu tô aqui de licença. Tô de licença parental, agora eu não posso. Tenho 4 meses para cuidar do meu filho. Amém. É isso. Pra gente se aproximar, pra Pra gente se aproximar, brincar, pra porque pra gente... cuidar vai ser durante a e vida olha que toda. legal isso. Um casal homoafetivo, hoje no Brasil, 2 homens podem adotar? É. Sim. Um dos 2 pode tirar licença parental? Sim. Temos direito a convênio médico, a lei A nos todos, né? ampara. Que bom, Então vá né? atrás da lei, seja amparado pela lei. Não faça nada que seja fora da lei. Isso é ruim para a criança. Isso é ruim para vocês. E busque, né? Quem não sabe, buscar todo esse busque. direito, né? Vai Um direito, atrás. né? Vai atrás, gente, porque é muito importante. Uhum. Né? O SNA é uma revolução, é um Sistema Nacional de Adoção que conseguiu vincular e conseguiu juntar dados e cruzar interesses de pretendentes à adoção com crianças que estão esperando para ser adotadas, com os fóruns, com a vara da infância e da juventude. Então, é muito importante ter esse cuidado na hora. E no início de da nossa adotar, conversa viu? a gente estava falando do Antônio Arruda Moisés Mota. O Arruda e o Mota vai estar no sobrenome desta Da criança. Sim. que realmente vai ser É o tem fruto. fruto realmente. É verdade. E vai ter Oliveira. Por quê? Sobrenome da minha mãe, Oliveira. Sobrenome da avó Zunara, que é a avó do Moisés, fofa, querida, maravilhosa, que tá com 94. Oh, 94 maravilha. anos. Oliveira. Então... Oliveira, você tem ele e os avós? eu não tenho, mas a minha mãe é Oliveira. Ah, sua Ele mãe não e tem, a avó dele. mas a avó é A Oliveira. avó tem. E que quando casou, foi tirado Sim, o Oliveira porque é mulher, dela, né? porque E aí pega o vocês vão marido. E ele será Arruda Restituído. Oliveira Mota. Muito bem, gente. Vocês só. E aí, só muito rápido, assim, as pessoas... Qual nome vocês vão dar pra ele? Gente, ele já terá um Ele nome. já tem. Já. Que é algo muito importante. Eu quero mudar o nome do meu filho. Como assim? Não, o nome ele já dele carrega tem, uma ele já é a tem. história É dele, ser um bebezinho. né? A não eu ser acho- que seja um desejo de uma criança É. com mais idade, de um adolescente, querer mudar o nome. Ou fala, eu odeio o meu nome. Meu nome traz muitos Gente, traumas. o nome É, que a gente, criança tem é Não, o nome faz parte dela, da tem a história, dela. faz- Então são muitas delicadezas, são muitos cuidados. Onde a gente aprende sobre isso? Frequentando grupos de adoção. É fundamental. Fundamental. É isso. Muito bom, mas gente, foi demais. Que gostoso. Eu tô muito feliz com a Nossa, história de legal. vocês. Nossa, um Nós também. presente. Que legal. Aprendemos muito. E obrigado por abrir esse momento aqui Esse pra gente, espaço, esse né? espaço, porque é o que eu falei anteriormente. As pessoas precisam saber que a adoção não é bicho de 7 cabeças. É. A adoção é um ato de paternar, de ser pais. E nós estamos felizes nesse processo. E agora que o mundo já está sabendo, eu que até, bom. quando fala, você tem filho? Eu falo, não, mas vou ter. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, Aí, mas sua isso. mulher tá grávida? Não. Eu e meu marido estamos num processo de adoção. Tá chegando. Muito tá chegando, feliz de isso. falar isso, com muito orgulho. É. Orgulho. E esse filho vai ter orgulho quando ele vê a história dele nesse Nossa, álbum. exatamente. Essa construção. Com Isso. certeza. Vai, com vai. certeza. A coisa mais E linda que e vocês a estão adoção, construindo. ela é legal. Legal no sentido de Legal, de bacana. legal, bacana e legal no sentido de lei. Legalidade, então a né? adoção é legal. Isso aí. Então vamos Importante. ser pais já já. Já já, daqui a pouco. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo episódio. E toca telefone. Toca telefone. O telefone toca. Toque. Tchau. Tchau, gente.